Eu gostaria de refletir com vocês hoje sobre o texto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. E eu gostaria de fazer isso debaixo de um tema que é recomeçar. É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Recomeçar. Vamos ler primeiro o Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Queridos, esse texto que eu acabei de ler para vocês, para mim, ele está entre os mais luminosos textos que nós temos nas Escrituras. De alguma maneira, me parece que esse texto que eu acabei de ler condensa, em poucos versículos, aquele que para mim é o verdadeiro espírito do Evangelho. E a minha proposta para vocês hoje é que nós nos permitamos saborear esse texto, né? Meditar esse texto devagar, deixando que a mensagem desse texto fale com a gente, permitindo que a mensagem desse texto penetre a nossa própria vida. É isso que eu gostaria de fazer com vocês agora. A primeira coisa que chama muito a minha atenção nesse texto é como esse texto reconhece, leva a sério a realidade da nossa vida. Aliás, isso é uma coisa que pode ser dito de toda a Bíblia. A Bíblia é extremamente realista. A mensagem da Bíblia leva muito em conta sempre a realidade pela qual cada um de nós passa. Mas esse texto em especial me lembra demais esse realismo com que a mensagem de Deus nos alcança. O versículo 14 diz: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. Vejam bem, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho, proclamando as boas novas de Deus, depois que João foi preso. Como todo mundo sabe, a prisão de João Batista foi uma prisão iníqua, uma prisão injusta. João Batista foi preso porque a pregação dele desagradava os poderosos daquela época. O rei não gostou da pregação dele e mandou prender João, né? Uma coisa triste, uma coisa terrível que aconteceu com aquele homem. Um homem bom, um homem justo, que no entanto é preso por conta justamente da pregação justa dele não ter agradado algumas pessoas. Queridos, fatos tristes, fatos terríveis, fazem parte do nosso cotidiano. O mundo real, esse mundo no qual nós vivemos, que não é um mundo de conto de fadas, é um mundo onde coisas terríveis acontecem. É um mundo onde coisas injustas acontecem, e todos nós somos informados diariamente acerca delas. Aliás, eu até diria que todos nós estamos mais do que escolados quanto a fatos graves. É ou não é verdade? Nós somos rodeados por eles o tempo todo, né? Mal, como eu dizia na oração, mal o ano começou e já tivemos tragédias na Europa, tragédias no Oriente Médio, tragédias na África, milhares de pessoas executadas por um grupo terrorista, um brasileiro a quem foi negada a chance de recomeçar, não é? E de ter uma vida nova, e que foi executado na Indonésia. Fatos terríveis nos rodeiam. Nós estamos habituados a tudo isso, até porque a mídia nos bombardeia com isso o tempo todo. Agora, me parece que nós não temos, me parece que esse talento que nós temos para escutar más notícias, não é? Nós não temos um talento igual para perceber as coisas novas e boas que surgem ao nosso redor.
O Evangelho tenta nos mostrar aqui que a prisão de João Batista, que foi um fato terrível, foi um fato injusto, sem dúvida, essa prisão, no entanto, foi seguida pelo raiar de algo totalmente novo. Foi seguida pelo despontar de algo que nunca tinha acontecido na história até então. Um homem, em nome de Deus, começa a pregar uma mensagem tão inédita, tão nova, que para descrever essa mensagem só existe uma expressão: boas novas de Deus, boas notícias de Deus, evangelho de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 15 diz: o tempo é chegado, dizia Jesus, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. A situação era terrível, entre tantas tragédias que aquela sociedade conhecia, mais uma que foi a prisão e logo depois a morte daquele profeta João Batista, e no entanto naquele momento, no meio da tragédia, uma coisa nova, inédita começa. O Evangelho surge, a pregação do Evangelho tem início. A mensagem que Jesus pregava, queridos e queridas, era chamada de Evangelho, significa boas notícias em grego, justamente porque essa mensagem era uma mensagem diferente de tudo aquilo a que aquelas pessoas estavam acostumadas. Vejam bem, essa mensagem que Jesus trazia, não falava de juízo e de vingança. Essa mensagem que Jesus trazia, não falava da ira de um Deus interessado em punir, interessado em castigar. Ao contrário, essa mensagem falava de um Deus que vinha ao encontro dos homens, um Deus que se colocava ao lado deles, que se colocava no lugar dos pecadores. Aliás, esse é o significado da cena que está um pouquinho antes no Evangelho de Marcos, né? A cena do batismo de Jesus. Por que Jesus vai até João Batista e pede para ser batizado por ele, né? O batismo de João Batista era um batismo de arrependimento, era para pecadores arrependidos, e Jesus, nós sabemos, pelo Novo Testamento, não tinha pecado nenhum. Por que Jesus vai até João Batista e pede para ser batizado? Justamente porque Jesus é aquele que vem não para ser juiz, não para julgar, mas para se colocar no lugar dos pecadores. Por isso ele entra na fila junto com aqueles outros pecadores e recebe o batismo de João Batista. Vejam que isso é algo totalmente inédito, é algo que de forma alguma era esperado pelos homens e mulheres daquela época. Esperava-se um Deus de juízo, um Deus de condenação, e ao invés disso, Jesus vem nos falar de um Deus que queria conceder aos homens um presente, a dádiva do seu Espírito Santo habitando dentro de cada pessoa, morando dentro de cada pessoa. Nós encontramos isso também nos versículos anteriores ao texto que eu li para vocês. Então percebam que a mensagem que Jesus traz naquele momento é uma mensagem de esperança. E quando nós olhamos por esse ângulo, o contraste colocado pelo texto que eu li fica ainda mais claro. Vamos tentar torná-lo mais evidente para nós percebermos, né? É mais ou menos como se o versículo 14 que eu li para vocês agora há pouco pudesse ser lido da seguinte maneira: quando João foi preso, Jesus começou a pregar uma mensagem de esperança. Quando João foi preso, Jesus começou a pregar uma mensagem de esperança. Como assim? No meio da tragédia? No meio da injustiça? Sim. Porque é nesse meio que a esperança deve brilhar. É ali, no meio da tragédia, no meio dos fatos tristes, é ali que a mensagem de esperança tem que brilhar, tem que mostrar efetivamente o seu poder. Existem pessoas para quem este ano novo de 2015 já está velho. Vamos ser sinceros. Existem pessoas para quem esse ano já está velho. Passadas a alegria e a efusão das festas, e cá entre nós, gente, uma alegria que muitas vezes é produzida artificialmente, não é verdade? É produzida por aquilo que nós comemos, por aquilo que nós bebemos, por aquilo que nós compramos, não é? Uma vez passada essa alegria, passada essa efusão, as pessoas começam a perceber a essa altura que tudo continua como antes. E esse antes nem sempre é uma coisa boa.
Num momento como esse, em que nós estamos, já no final do primeiro mês do ano, a ilusão do novo ano começa a desaparecer. E o que fica para muita gente é aquela sensação de que a vida é a mesma, com os mesmos problemas, com as mesmas frustrações. Seria tão bom se essas pessoas, para quem o ano já está ficando velho, não é? Pudessem ouvir e pudessem entender agora que o coração do Evangelho está justamente na possibilidade do recomeço. É ali, meus queridos, que está o coração do Evangelho, na possibilidade do recomeço. E quando eu falo de recomeço, eu falo de um recomeço efetivo, não apenas de uma mudança de calendário. Porque a mudança de calendário não passa de símbolo. A questão fundamental é a possibilidade de recomeçar a nossa própria vida, um recomeço real, um recomeço concreto. Eu não sei se vocês já pararam para pensar por que Deus não pode ser esse Deus da caricatura religiosa em quem muita gente crê por aí. Por que Deus, o Pai de Jesus Cristo, não pode ser esse Deus do juízo e da punição? Por que será? Na verdade, há uma razão muito simples aqui. Por que Deus não pode ser esse Deus do juízo e da punição? Queridos, porque o Evangelho não fala de punir, o Evangelho fala de recomeçar. A ênfase do Evangelho, o coração do Evangelho não está na punição, mas está no recomeço. Um Evangelho que oferece a possibilidade do recomeço não pode se fechar em condenações definitivas. Não pode, vejam bem, haver espaço para condenação à morte ou para condenação eterna, quando se trata de uma mensagem como o Evangelho, que nos oferece o tempo todo a possibilidade de recomeçar. Eu sei que, até por força das más notícias, talvez muitos de vocês tenham aplaudido a morte do brasileiro na Indonésia, que aconteceu semana passada. Quando eu digo por força das más notícias, como eu dizia, tem muita gente interessada na divulgação de más notícias por aí. E talvez alguns de vocês, vejam bem, talvez alguns de vocês cristãos tenham dito depois da morte do sujeito: puxa, que pena que aqui no Brasil nós não fazemos isso, não é? Porque se nós matássemos os traficantes aqui, nós acabaríamos com o tráfico de drogas. Bom, em primeiro lugar, as estatísticas mostram que matar os traficantes não reduz o tráfico de drogas, né? Nós temos aí consciência dos traficantes que são pegos na Indonésia, mas não sabemos dos que não são pegos ali. Tá? Isso nós não percebemos. Disso a mídia não nos fala nada. Mas a minha conversa com vocês hoje não é em torno de estatísticas. A minha conversa com vocês é em torno de Evangelho. Por que um cristão não pode ser a favor da pena de morte? Em hipótese alguma, porque o Evangelho é a mensagem do recomeço. Eu não tenho o direito de acreditar que um ser humano não pode recomeçar. Ah, mas ele contrariou as leis. Eu sei, mas ele pode recomeçar. Ele pode começar uma vida nova. O Evangelho nos dá o direito de começar uma vida nova. Cometeu um crime contra a lei? Pois bem, que pague esse crime, que vá para a cadeia, que cumpra uma pena. Mas tirar a vida de alguém, quando o Evangelho nos oferece todos os dias a possibilidade do recomeço, é algo que eu e você, enquanto cristãos, não podemos aceitar em hipótese alguma. Não pode haver espaço para o desespero da condenação absoluta, para quem crê na mensagem do Evangelho. Isso que eu estou dizendo para vocês, isso que eu estou tentando colocar para vocês agora, como sendo o coração do Evangelho, essa capacidade que o Evangelho tem de nos oferecer sempre um novo começo, isso vem caracterizado no texto que eu li, através de uma expressão que aparece no versículo 15. Diz Jesus, no versículo 15, arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se. Em geral, essa palavra arrependimento é uma escolha muito infeliz para traduzir o texto. Porque, na verdade, essa palavra arrependimento está associada na nossa cabeça a uma série de reações de caráter emocional. Nós achamos que arrependimento é sentir tristeza, é se lamentar por alguma coisa. Agora, quando a gente olha para a língua falada por Jesus, a língua na qual Jesus disse essas palavras, que foi a língua aramaica,
A palavra usada ali era uma palavra muito mais forte, e uma palavra, vejam bem, que tinha muito mais a ver com decisão do que com sentimento. A palavra aramaica shub, que é traduzida como arrependimento, arrependam-se, significa literalmente meia volta. Jesus está dizendo aqui, façam meia volta e creiam na boa notícia. Meia volta é o mesmo que conversão. E para entender o que é conversão também, não pense em reações emocionais, pense naquilo que a gente faz na estrada, quando a gente percebe que tomou o caminho errado. Simplesmente a gente pega um retorno, não é? E volta pelo caminho. A gente faz meia volta, né? A gente faz uma conversão. Eu estava indo para lá, eu percebi meu erro, agora eu mudo de direção e vou para cá, que é a direção certa. Na língua grega, que é a língua em que foi escrito o Evangelho, Jesus falava em aramaico, mas a mensagem dele foi colocada por escrito em grego. Na língua grega, a palavra usada é a palavra metanoia, que significa mudança de mente, mudança de maneira de pensar. Eu queria que vocês notassem que se trata aqui de um aprofundamento do conceito, né? Enquanto no aramaico a palavra shub fica muito no exterior, né, meia volta, né, dá uma atenção bastante grande para a ação física envolvida, o grego, né, tenta aprofundar um pouquinho mais o conceito. Não se trata apenas de uma mudança física, eu estava indo para lá, agora estou indo para cá. Trata-se de uma mudança na nossa maneira total de pensar, na nossa maneira total de ver a vida, na nossa maneira de computar os valores da vida. Então arrependimento é isso. Arrependimento tem a ver com uma meia volta, com uma conversão, com uma mudança de caminho, que é também uma mudança de cabeça, que é também uma mudança de mentalidade. É curioso nós notarmos que vivemos num mundo que não sabe bem o que é arrependimento. Eu já cansei de ouvir pessoas famosas, nesses programas idiotas de televisão, sendo entrevistadas e dizendo coisas mais ou menos assim: não me arrependo de nada na minha vida. Já ouviram coisas assim? Já ouviram gente falando isso? A pessoa parece que diz isso como sendo um grande mérito. Olha, na minha vida eu não tenho nada do que me arrepender. A minha surpresa, gente, é a seguinte: como é que pode um ser humano minimamente sincero, um ser humano minimamente sensível, como é que pode um ser humano minimamente humano dizer que atravessou sua vida toda sem ter feito nada de que devesse se arrepender? Como é que é possível isso? Essa atitude, na verdade, não denuncia a grandeza dessa pessoa, denuncia, na realidade, uma tremenda superficialidade. Trata-se de alguém que provavelmente é tão egoísta que nunca se deu conta do quanto já feriu outras pessoas ao longo da vida. Não é assim que funciona para nós que somos cristãos. Nós sabemos que nós temos do que nos arrepender. E mais do que isso, nós damos graças a Deus por podermos nos arrepender. Nós damos graças a Deus porque o Evangelho nos oferece a todos a possibilidade do recomeço. Mas para isso, nós precisamos aceitar o convite que o Evangelho nos faz. Deem meia volta, mudem a maneira de pensar. Meu querido, se para você o ano novo já está velho, é preciso considerar seriamente, é preciso que você leve em conta seriamente esse convite que o Evangelho te faz. Mas na verdade, isso é algo necessário para todos nós. Somos todos nós que estamos aqui, que precisamos ouvir e considerar esse convite que o Evangelho está fazendo para a gente. Conversão, meus queridos, não é um ritual ao qual nós nos submetemos em algum ponto da nossa vida religiosa. Conversão é uma disposição do nosso coração que se renova diariamente. Eu não me converti um dia, eu me converto todos os dias. Nós nos convertemos todos os dias. Todos os dias, nós cristãos agradecemos a Deus pelo que vivemos. Todos os dias, nós cristãos pedimos a Deus que nos perdoe pelos erros que cometemos, porque nós cometemos erros ao longo da vida. E todos os dias, nós sabemos que Ele vai nos dar um novo dia e uma nova possibilidade de recomeçar, sempre. Esse é o Evangelho no qual nós acreditamos.
Agora eu queria que a gente considerasse juntos mais uma coisa que esse texto tenta nos mostrar. Nós vimos primeiramente que o coração do Evangelho está justamente nessa possibilidade do recomeço. Agora eu gostaria que nós olhássemos para esse texto e víssemos como ele nos mostra aqui algo extremamente importante. Onde é que o Evangelho nos alcança? O Evangelho nos alcança bem no meio da nossa vida. O Evangelho alcança a mim e a você bem no meio da nossa vida. Jesus é mostrado para a gente, nesse texto que nós lemos, como quem começa a comunicar aos seres humanos uma novidade fantástica. Como eu disse no comecinho, Jesus vem trazendo uma mensagem tão nova, uma mensagem tão inédita, que não havia palavras para defini-la. A única palavra encontrada para definir essa mensagem é a palavra boa notícia, de tão nova e de tão inédita que essa mensagem era. A mensagem que Jesus vem trazer é aquela da possibilidade de uma nova vida, da vivência, a possibilidade da vivência de uma nova etapa, a possibilidade de enterrar os equívocos, de sepultar os erros e simplesmente recomeçar. Gente, isso é maravilhoso, mas a gente precisa que essa mensagem se torne mais concreta para nós. E a sequência do texto nos dá uma noção muito clara da realidade dessa novidade. De como o Evangelho, vejam bem, não é uma filosofia, não é uma mensagem abstrata, mas é algo que nos alcança no concreto. É algo que nos alcança na realidade das nossas vidas. Jesus não aparece aqui como aquele que sai por aí dizendo palavras genéricas e bonitas. Jesus é mostrado como aquele que se dirige a seres humanos concretos, em suas situações concretas. Vocês ouviram o texto, não é? Esses seres humanos a quem Jesus se dirige, têm nome: Simão, André, Tiago, João. Esses seres humanos a quem Jesus se dirige no texto, têm ocupação, têm trabalho, são pescadores. Sabemos então que é gente que precisa lutar na vida, é gente que não ganha o próprio pão de mão beijada, mas tem que suar bastante por ele. Esses homens a quem Jesus se dirige no texto, têm as suas próprias histórias. 2 deles são identificados como sendo filhos de Zebedeu, né? Tem história por trás daqueles homens, tem famílias por trás daqueles homens. No caso de um deles, que é Pedro, depois nós vamos descobrir que ele é casado, porque mais à frente nós vamos saber da doença da sua sogra e de como Jesus a curou. São homens que têm uma vida concreta, são homens que estão no meio das suas próprias vidas reais, concretas, difíceis. Gente, me chama muito a atenção essa graciosidade do Evangelho, eu diria essa candura do Evangelho. A boa notícia de Deus não aparece aqui colocada num pedestal distante. Nós não ficamos sabendo dela através dos artifícios da propaganda, para então termos que sair correndo e nos esforçando por obtê-la. Porque é assim que acontece com todas as novidades por aí, é ou não é verdade? Nós somos informados das novidades do mercado pela propaganda. A propaganda faz esse favor para nós. Coloca diante da gente a novidade, não é? E diz para a gente assim: vocês precisam desesperadamente disso, deem um jeito de conseguir. E nós começamos a vasculhar contas bancárias, poupança e tudo mais que temos, para saber se nós vamos ter condições de comprar aquela novidade. Saímos correndo para isso, nos esforçamos para isso. Não é assim que a novidade do Evangelho é colocada para nós. Ao invés de ser colocada como algo que nós temos que nos esforçar para alcançar, essa novidade vem até nós. O texto nos mostra Jesus se dirigindo àqueles homens. Eles não foram procurar Jesus, eles não foram atrás de Jesus. Jesus foi atrás deles, Jesus os chamou. Gente, isso é tremendamente importante. Na nossa sociedade, novidade é sempre terreno fértil para exclusão. Quando se anunciam novidades, logo a gente se pergunta: será que nós vamos ter dinheiro para comprar isso? Enquanto eu refletia sobre isso, preparava essa mensagem, eu me lembrei muito nitidamente de uma reação que eu tinha quando era criança e via em alguma revista, em algum
jornal o anúncio do lançamento de algum livro, né? Todo mundo sabe que eu sempre fui maluco por livros, né? E quando eu via criança e pobre como eu era, via a notícia do lançamento de um livro, vai sair o livro tal, e aí aparecia às vezes na propaganda a capa do livro, né? Eu quase que tentava colocar minhas mãos na foto e tirar o livro lá de dentro, né? Morrendo de vontade de ter aquele livro, mas ao mesmo tempo sabendo que meus pais não tinham dinheiro para eu poder comprar aquele livro. A propaganda coloca a novidade para a gente sempre como algo distante de nós, e isso sempre nos exclui das coisas. Aqui no Evangelho não é assim. Aqui no Evangelho nada nos é vendido, nada é colocado longe, de forma que a gente tenha que se esforçar para alcançar esse algo. Não, ao contrário, tudo nos é oferecido, tudo nos é dado gratuitamente. O próprio Jesus é quem se dirige a esses homens e oferece a eles a possibilidade de um novo horizonte. Quando nós falamos da possibilidade do recomeço, gente, é preciso que você entenda que essa mensagem é uma mensagem que se dirige concretamente a mim e a você. Nós temos os nossos nomes, nós temos as nossas ocupações, nós temos a nossa história, cada um de nós. Essa mensagem não visa o homem abstrato, o homem genérico. Ela visa o Rui, filho de pedreiro, que se tornou historiador. Ela visa você, na sua especificidade, dentro da sua própria história. Cada ser humano é confrontado individualmente por esse desafio que é feito pelo Evangelho. E o desafio é o seguinte: você tem coragem de se abrir para a possibilidade do recomeço? Você tem coragem para isso? Me encanta profundamente que nesse texto que nós lemos, os verbos de ação sejam praticamente todos de Jesus. Você pode ler o texto depois e checar isso. É Jesus quem vê os pescadores, não é? O texto diz que Jesus os vê, Jesus os chama. Os únicos verbos associados a esses homens que foram chamados são, por exemplo, vocês vão encontrar no texto, eles deixaram e o seguiram. Em outras palavras, no que diz respeito a esse convite que o Evangelho nos faz, o que interessa sempre é a nossa resposta. Nós não podemos gerar o convite veio até nós. Nós nunca poderíamos produzir essa boa notícia do Evangelho. Nós nunca poderíamos, por nós mesmos, conquistar um recomeço. Mas essa mensagem vem até nós. E tudo que se pede de mim e de você é que nós respondamos a ela. A cada um de nós compete responder, não com palavras, não com sentimentos. De repente você está pensando, ele está falando de eu ficar comovido, chorando, levantar minhas mãos. Não estou falando nada disso. A resposta que o Evangelho nos pede não é uma resposta que nós damos com palavras, não é uma resposta que nós damos com sentimentos, é uma resposta que nós damos com as nossas ações. É através delas que nós respondemos. Então, para concluir essa reflexão, eu queria meditar um pouco com vocês em torno da seguinte questão: como é esse recomeço? Nós já vimos hoje que o coração do Evangelho está na possibilidade do recomeço. Precisamos entender o Evangelho assim, ou então nós não o entendemos. Nós já vimos também que essa mensagem de recomeço nos alcança, não de forma geral, ela nos alcança na nossa própria vida, na nossa própria realidade. Qual é a sua realidade hoje? Você, fulano de tal, que mora no endereço tal, que trabalha em tal coisa, que tem tais e tais problemas, qual é a sua realidade? Pois bem, é a sua realidade que o Evangelho se dirige, é dentro da sua realidade que o Evangelho te encontra. Mas ele me encontra no meio da minha realidade e me faz um convite. Isso significa o quê? Como é esse recomeço que o Evangelho quer me oferecer? Eu quero terminar a nossa reflexão pensando nisso, porque isso para mim é um aspecto muito importante. A gente fica sabendo que o Evangelho nos dá a possibilidade do recomeço, e é uma possibilidade maravilhosa, mas nem sempre nós sabemos o que isso significa. O que é esse recomeço? Será que se trata de abraçar uma forma diferente de religião? Né? Será que se trata de deixar de viver de um determinado jeito e adotar uma outra forma de vida?
Será que eu tenho que me tornar membro de uma seita esquisita, com as suas linguagens, com seus códigos, com as suas práticas? Será que essa é a novidade que o Evangelho me oferece? Eu acho que não, porque nessas coisas não há novidade, entendem isso? Nessas coisas que eu acabei de falar não há novidade nenhuma, né? Religiões têm existido desde que o ser humano existe. Seitas esquisitas, com credos estranhos, né? Sempre têm existido também. E é interessante a nossa própria época, porque hoje existem muitas seitas que não são religiosas, mas são seitas, né? O sujeito não é religioso, às vezes ele é até ateu, mas ele faz parte de uma seita, né? Tem lá os códigos, tem lá os costumes, tem lá as doutrinas, está tudo ali, né? É uma seita. Não tem novidade nisso. E como nós vimos, o Evangelho nos traz uma novidade completa. Então, o Evangelho não pode estar nos falando dessas coisas. Não é para isso que a mensagem do recomeço está nos chamando. Quando Jesus chama esses homens, Ele está chamando esses homens para quê? A única evidência que a gente tem está nessa frase do versículo 17, tantas vezes mal compreendida. Essa frase onde Jesus diz para aqueles homens o seguinte: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Eu vou fazer de vocês, se vocês me seguirem, diz Jesus, pescadores de homens. Tantas e tantas vezes nós lemos isso como se Jesus estivesse querendo transformar aqueles pescadores de peixes em pregadores religiosos. É assim que a maioria de nós entende esse texto, não é verdade? Bom, eu vou me arrepender, eu vou dar ouvidos ao Evangelho, e aí Jesus vai me transformar num pregador. Eu vou ter que sair domingo de manhã com a pastinha debaixo do braço, batendo de porta em porta, dizendo como é boa a minha igreja, e convencendo você de que você está indo para o inferno, e que se você que não quiser ir para o inferno, você vai ter que visitar a minha seita, senão você está perdido. Tantas e tantas vezes nós achamos que é disso que se trata, mas não se trata disso. Eu queria que vocês compreendessem o seguinte, gente: nós podemos entender as palavras de Jesus da seguinte maneira: quando Jesus diz nesse texto, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens, nós podemos entender que Jesus está dizendo o seguinte, mais ou menos: sigam-me e eu vou mostrar a vocês uma nova maneira de encarar a vida. Sigam-me e eu vou mostrar a vocês que há coisas mais importantes na vida do que o trabalho, a sobrevivência, o dinheiro. Até hoje, os peixes dominaram a vida de vocês. Eram para vocês a coisa mais importante, porque a vida de vocês dependia dos peixes. Se vocês me seguirem, diz Jesus, a vida de vocês vai depender do Pai, e eu vou mostrar a vocês que existem coisas mais importantes do que peixes. Na verdade, eu vou mostrar a vocês o que é a coisa mais importante do mundo. Se vocês me seguirem, diz Jesus, eu vou mostrar a vocês que não existe no mundo nada mais importante do que gente. Até hoje vocês foram pescadores de peixes. Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Talvez aqui, mais do que em qualquer outro lugar, fique claro o que significa arrependimento. No matiz que é dado a essa palavra, pela palavra grega metanoia. Lembram? Metanoia significa mudança de mente, mudança de maneira de pensar. Qual é o novo para o qual o Evangelho chama você? É o novo de uma nova maneira de encarar a vida. Vocês estão entendendo isso? Sobretudo você, para quem o ano está velho já, e que precisa entender que o Evangelho nos chama para algo novo. Que novo é esse? Uma nova maneira de encarar a vida. Do que você está falando, Rui? Eu estou falando de acordar amanhã cedo e perceber que você não precisa mais ser movido pelas mesmas raivas de ontem. Eu estou falando de acordar amanhã e você perceber que você não precisa continuar a ver as pessoas como inimigas. Perceber que você não precisa mais continuar vivendo como quem é drenado pelo trabalho, pelos compromissos, pelo giro louco desse mercado que parece querer dominar completamente a nossa vida. Até hoje,
você viveu obcecado pelos peixes, porque você achava que a sua vida dependia deles. A partir de agora, se você aceitar o novo começo que o Evangelho te oferece, você vai poder viver dedicando a sua vida àquilo que realmente tem importância. E o que realmente tem importância são pessoas. O que realmente importa na vida é gente. Esses homens que Jesus chama no texto, vocês sabem disso, tornaram-se seus primeiros discípulos e vieram a ser chamados de apóstolos de Jesus. Se eles não tivessem ouvido o convite de Jesus e respondido positivamente a esse convite, continuariam pescando peixes. E eu e você não estaríamos falando desses homens agora. Os nomes deles não estariam aqui no Evangelho. Mas ao aceitarem o convite de Jesus, ao se permitirem mudar de maneira de pensar, eles tiveram a ousadia de parar de olhar apenas para o seu cotidiano batido. Tiveram a ousadia de erguer os olhos deles para ver algo mais além, para ver algo novo. Uma coisa importante para nós entendermos, esses homens continuaram pescando depois. O próprio Evangelho mostra esses homens envolvidos com pescarias, em outros momentos mais tarde, não é? Assim como eu e você, vamos continuar envolvidos na nossa vida com as nossas atividades, com as nossas profissões, com os nossos trabalhos, não é? Vamos continuar vivendo. O Evangelho não nos arranca da realidade e nos transporta para um outro planeta, onde nós não temos mais que lidar com as coisas concretas da vida. Muito pelo contrário. Nós vamos continuar aqui, mergulhados na nossa vida, lidando com ela. Mas, vejam bem, quando esses homens mudaram a sua maneira de pensar, mesmo continuando com as suas ocupações, eles já não viam mais o mundo pelo mesmo ângulo de antes. Por terem tido essa coragem, eles se tornaram construtores de uma nova maneira de se pensar o mundo, de uma nova maneira de se pensar a vida. E é por isso que nós os chamamos de apóstolos hoje, e é por isso que nós honramos a memória deles hoje. Eu e você, queridos e queridas, podemos recomeçar, não apenas hoje, mas sempre. E esse recomeço não é outra coisa senão a coragem de olhar o mundo de forma diferente. A coragem de deixarmos de lado os antigos preconceitos e limitações e olharmos a vida num novo ângulo. Acima de tudo, essa possibilidade de recomeçar é a coragem de olhar o mundo de uma forma mais humana. Como nos falta isso? Quando nós aplaudimos a morte ou a infelicidade de alguém, nós estamos deixando de ser humanos. Vocês compreendem isso? Quando você aplaudiu a morte daquele homem na Indonésia, quando você endossou aquilo e disse que bom, que pena que aqui não é assim, você se tornou um pouquinho menos humano, porque você parou de olhar como gente. Você parou de olhar para aquilo que é mais importante na vida. O convite ao recomeço é um convite para termos a coragem de mudarmos isso. A coragem de, a partir de agora, olharmos o mundo de forma mais humana. Lembrando, diariamente, porque como eu disse, diariamente nós temos que nos converter. Lembrando diariamente que não existe nada mais importante no mundo do que gente. E que são essas pessoas que nós encontramos ao longo da vida, que precisam do toque curativo do nosso amor. O convite do Evangelho, entendam bem, não quer fazer da gente religiosos. O convite do Evangelho quer fazer de mim e de você pessoas mais humanas e que se preocupam com os outros como gente. Meus queridos, que o Pai de toda a graça nos ajude a vivermos como quem diariamente aceita esse convite do Evangelho. E o convite para nós é: deem meia volta, mudem a maneira de pensar e creiam na boa notícia. Amém? Vamos ficar em pé?
Vai aqui um momento que não comporta apelo, porque se fôssemos fazer apelo, faríamos a todos nós. Então, já que todos temos que responder, ficamos cada um nos nossos lugares, não é? Mas nós estamos num momento de decisão. E eu gostaria muito que você entendesse isso. Há momentos na vida em que nós estamos diante de uma bifurcação. Qual caminho eu vou seguir? A minha vida vai depender do caminho que eu vou seguir. Se eu tomar esse caminho, eu vou dar em tal lugar. Se eu tomar esse outro, eu vou dar num lugar totalmente diferente. Se eu tomar esse caminho, a minha vida vai ser assim. Se eu tomar esse outro, a minha vida vai ser totalmente diferente. O Evangelho pede que nós escolhamos entre dois caminhos. Um deles é o caminho no qual nós podemos continuar a ver a vida como nós sempre vimos. Do mesmo jeito batido, com os mesmos velhos preconceitos, com as mesmas raivas, com as mesmas frustrações, com os mesmos desânimos. Esse é o caminho do ano velho, me permitam usar essa expressão. O outro caminho é a coragem de recomeçar. Como eu disse, para isso é colocado diante de todos nós, porque todos nós precisamos dessa mensagem. Se você deseja tomar esse outro caminho, que é o caminho do recomeço, eu quero orar com vocês nesse momento. E quero convidar vocês, por favor, onde você estiver, baixe a sua cabeça se você puder, feche seus olhos, porque eu vou fazer uma oração onde eu me coloco junto com vocês. Todos nós estamos irmanados agora na mesma necessidade de arrependimento, de conversão. Então, que a minha oração seja as palavras do seu coração também nesse momento. Querido Pai, o Senhor que nos deu o que tinha de mais precioso, nos deu Teu próprio Filho Jesus Cristo, e através de Jesus, nos deu uma mensagem que nos garante a possibilidade de recomeçar. Nós não temos como agradecer o tamanho da Tua bondade para conosco. O Senhor sabe, olhando para cada um de nós, como o Senhor faz nesse momento, olhando para o concreto da vida de cada um de nós, como o Senhor faz nesse momento, o Senhor sabe o tamanho da nossa necessidade de recomeço, como nós precisamos olhar o mundo e a vida através dos Teus olhos, com a Tua perspectiva, com o Teu prisma, como nós precisamos dessa conversão, que é uma mudança de cabeça, uma mudança de mentalidade, uma meia volta nos nossos preconceitos, como nós precisamos que o Evangelho nos dê, justamente agora, um novo começo. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos arrependemos das muitas e muitas vezes que fizemos ou dissemos aquilo que não agradou o Senhor, porque feriu outras pessoas, magoou gente, tratou pessoas como coisas. Nós nos arrependemos disso. Nos arrependemos de termos aplaudido a morte daquele nosso irmão no outro lado do mundo, porque também para ele o Evangelho foi estendido como um convite. Mas infelizmente, seres humanos como ele, como eu, como nós, tiraram dele a possibilidade de uma nova vida neste mundo. Ainda que eu saiba, Pai, que mesmo aqueles que não têm mais a possibilidade de viver neste mundo, têm a possibilidade de viver eternamente no Senhor, essa é a nossa esperança. Mesmo assim, nós nos arrependemos de ter aplaudido a morte dele, assim como nós nos arrependemos de todo pequeno endosso de violência que possa ter saído das nossas vidas, de todo pequeno endosso de discriminação e de preconceito que possa ter saído das nossas vidas. Nós nos arrependemos e nós recebemos do Senhor agora, como filhos que recebem um presente do Pai. Nós recebemos agora, acolhemos em nós agora a possibilidade do recomeço. Que o Senhor nos ajude a recomeçar a partir de agora, e a recomeçar sempre ao longo da nossa vida.
Que o Senhor nos ajude a nos convertermos ao Senhor agora e a nos convertermos ao Senhor diariamente, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora falando muito sério, aqueles que acreditam que receberam de Deus um novo começo agora, celebrem isso aplaudindo aí. Graças a Deus, graças a Deus. Meu querido, minha querida, que Deus abençoe sua vida. Que você vá para essa semana com o coração cheio de esperança, com os olhos cheios de horizontes, e que essa semana e esse ano que está diante de você seja um ano marcado pela graça de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe a todos. Amém.